Destaque Rural, com o patrocínio da Irrara, percorreu o estado do Rio Grande do Sul para produzir uma série de 10 episódios sobre a safra de soja 2021. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre ferrugem e doenças de final de ciclo. Nossa primeira parada foi no Instituto Fitos, em Santa Maria, para conversar com a pesquisadora Mônica de Bortoli sobre a ocorrência de doenças nesse ano. A pressão de ferrugem foi maior do que na safra 19/20, né? Nós tivemos uma condição de mais disponibilidade de chuva, temperaturas mais amenas que na safra 19/20, a temperatura da safra 19/20 foi muito alta. Isso fez com que nós tivéssemos uma pressão de ferrugem maior, né? Então, porém, um comportamento diferente dentro das regiões. A metade sul, com uma pressão aparentemente maior, com mais focos, com mais relatos de escape de controle, né? Talvez por uma questão de menor investimento no início, em função da promessa de seca, mas nós tivemos uma pressão de ferrugem, nos parece maior na metade sul, em comparação ao norte e às Missões. Também tivemos pressão de manchas, mancha-alvo aparecendo em algumas áreas, algumas cultivares específicas, de forma meio alta pressão, né? Perto do que a gente via no Rio Grande do Sul, uma outra lesão. Antracnose muito forte, presença de manchas em todas as regiões, oídio também na metade sul e também muito relacionado à questão da temperatura. A temperatura mais amena favorece a presença de oídio. Então, esse ano foi um ano um pouquinho diferente do esperado, né? Com uma disponibilidade hídrica maior, né? Então, hoje nós estamos já no processo de final de safra, fechando com uma produtividade que está se falando em recorde, né? Então, bem diferente da expectativa lá de outubro, novembro, que era de uma seca talvez até pior do que da safra anterior. Para o produtor rural e consultor de Cruz Alta, Maurício de Bortoli, o clima teve forte interferência no manejo por parte do produtor e no desenvolvimento das doenças. O cenário de doenças na safra 2021, ela teve um desenho bastante característico de resposta a clima, porque nós tivemos um clima mais seco na fase inicial, onde algumas doenças talvez não tiveram um bom avanço e a gente ficou um pouco retraído com relação ao manejo. Alguns produtores lançaram mão de excelentes estratégias de ferramentas para prevenção à doença, outros seguraram seus manejos, visto que em cima de um clima seco imaginaram uma menor pressão, porque a safra realmente tinha uma previsão de menor volume de chuvas, então entenderam que era um gasto desnecessário, talvez fazer um aporte inicial de ferramentas mais robustas, e no decorrer da safra esse cenário mudou, né? De um clima seco no início da fase vegetativa, a gente passou a ter um clima bastante chuvoso na fase reprodutiva, o que avançou bastante o cenário de doenças. Quem estava bem preparado, né, não sentiu tanto impacto, apenas conseguiu seguir seus manejos fazendo as aplicações necessárias, e quem não estava preparado, ou seja, quem acabou cortando uma aplicação ou até retardando uma entrada, sentiu muito, né, esse avanço de doenças, principalmente no impacto com relação à ferrugem, né? A gente teve agora no final um período um pouco seco, mas a doença ela avança pela questão de temperatura mais baixa e períodos de umidade mais longos na lavoura, o que ocorre no sul, né? Então a gente tem noites mais frias, né? Clima um pouco mais úmido, e a doença cada dia avança, independente de ser seco ou não. Então a ferrugem é uma doença silenciosa, ela acaba entrando muito cedo na planta, só se desenvolve quando o clima é favorável, e ela acaba alavancando, ou seja, explodindo mais no final do ciclo, o que leva muita a produtividade do produtor. Então, quem está ciente desse manejo, quem está muito atento a combater a ferrugem asiática, sempre lança mão de ferramentas protetivas e trabalha sempre na prevenção da doença, e nunca atirando para matar. Eu sempre brinco, né, que em ferrugem tu atira para se defender. E não podemos ser também de outras doenças, como o ídio foi importante essa safra, né, própria mancha, né, mancha-alvo acabou correndo bastante, complexo de DFCs, né, antracnose, enfim, todo o complexo de doenças da soja ele passa a ser de extrema importância para quem busca alta produtividade. Nesta propriedade, em Pejuçara, a doença também chegou mais tarde. Esse ano foi um ano mais tranquilo. Como foi mais seco no início, a ferrugem veio mais no tarde, no final do ciclo da soja, né? Então a gente veio manejando bem com os fungicidas desde o início, então não tivemos um problema. Foi um ano bem tranquilo em relação a doenças. E pragas também, a gente sempre procura, cada entrada, a gente manejar elas já preventivamente, né? Para não esperar dar o surto. Então também foi um ano que correu bem de pragas e doenças, um ano tranquilo.
As doenças este ano tiveram uma pressão maior nas lavouras implementadas mais tarde. Teve um ano, como comentei, mais tranquilo, de certa forma, de pressão de doenças, mas as cultivares plantadas mais no tarde, com um grupo de maturação um pouco maior, elas ficam mais tempos expostas. Então, automaticamente teve mais pressão de doença agora no final. E também foram atingidos um pouco com a estiagem agora no finalzinho aí que deu. Durante a colheita, agora pegou a fase de enchimento de grãos e fase final dessas cultivares implantar mais no tarde. Então, afetou um pouco a produtividade, com certeza. Para Leandro Marques, desenvolvimento de mercado da Yara, o produtor vem aprendendo a trabalhar com as doenças. A gente nota que a gente entrevistou, né, 2 grandes produtores altamente tecnificados que hoje utilizam, né, de um bom manejo para doenças, usando ferramentas eficientes e aplicadas de maneira assertiva, né, um bom posicionamento. Então isso faz parecer que as doenças não tiveram uma grande pressão, mas muito disso é em função do bom manejo que foi feito, né? Então o produtor muitas vezes não tem áreas comparativas, testemunhas, né? Então a gente nota às vezes em experimentos em que a testemunha mostra a pressão, e esse ano a gente observou, né, na grande parte dos experimentos nas diferentes regiões, é que a testemunha desfolhou muito antecipadamente, mostrando aquele degrau, né, para uma parcela tratada com fungicidas. Então a gente nota, né, que o produtor ele aprendeu de certa forma a manejar corretamente doenças, entrando de maneira assertiva, né, e fazendo aquelas boas práticas para buscar maior eficiência no controle, né? O que nós podemos perceber nessa safra, algumas coisas ficaram mais claras nos posicionamentos. Não podemos abrir mão do multissítio dentro do nosso programa fungicida, ele é fundamental para a proteção dos fungicidas sistêmicos, primeiro ponto. Ele nos confere, além de controle em cima de ferrugem, espectro de ação em cima de manchas, em cima de antracnose. Então, eles são ferramentas indispensáveis dentro do nosso manejo. Dentro da construção dos programas fungicidas, quanto eu não posso baixar a guarda nos meus manejos. Eu faço as minhas 2 primeiras aplicações com um produto de amplo espectro, robusto, e nas últimas 2 eu vou usar um produto de investimento menor, mais simplão, só com um ingrediente ativo. Aí eu corro o risco de dar chance para o fungo entrar na planta, né? Então, robustez no manejo da primeira até a última aplicação, adoção de multissítios, cuidado nos intervalos entre aplicações, né? Manter 15, 18 dias, porque a planta, ela, para expressar essas produtividades que nós estamos vendo no campo, há um custo, né? Ela não consegue se defender de patógenos agressivos como são manchas e a ferrugem, né? Então eu preciso proteger esses tecidos. Pensando também que eu tenho materiais indeterminados que vão crescendo a todo tempo, eu preciso também proteger essas folhas novas. Então, manutenção de intervalo, adoção de multissítio e programas robustos da primeira até a última aplicação com rotação de ingredientes ativos dentro dos grupos químicos sistêmicos. Então, usar diferentes triazóis, diferentes turbinulinas, diferentes carboxamidas ajudam que esse programa seja mais robusto e mais seguro.